Ragnarok é o confronto final entre deuses e humanos para decidir o destino da humanidade. Uma batalha 1 contra 1. O primeiro time que tiver 7 vitórias num total de 13 participantes vence o Ragnarok. Se os deuses vencerem, a humanidade será extinta. Se os humanos vencerem, eles terão mais 1000 anos de vida. A primeira batalha é representando os deuses, ele que é conhecido como deus nórdico mais forte, o Berserker do Trovão, Thor, conhecido por derrotar 66 Jotunheim com apenas um lançamento de seu martelo Mjolnir. E antes mesmo que pudessem apresentar o lutador da humanidade, todos ficaram meio confusos. Ele já estava deitado dormindo no meio da arena. Isso para todos os deuses, principalmente pro Thor, que era o seu oponente, foi visto como o pior dos insultos, mas isso não durou por muito tempo. Assim que o Thor pisa na arena, ele já levanta extremamente atento, e todos estavam se perguntando quem era aquele humano. Ele que matava uma de suas criações mais poderosas de mãos nuas. Não só isso, mas sobreviveu à extinção que os próprios deuses causaram. O homem que estava no topo da cadeia alimentar na Era Jurássica, Pickle, o caçador de dinossauros. Após essa apresentação do Heimdall, Thor já fica com uma cara mais séria do que o comum. Para o grandioso Thor, filho de Odin, Berserker do Trovão, ser colocado como adversário para um homem das cavernas, que não sabe nem os fundamentos básicos da raça inferior a eles, que são os humanos, deixava ele extremamente irritado. Pickle, ao olhar para o Thor, já sentia que estava em perigo e fazia uma posição defensiva. Thor começa a encaminhar em direção ao Pickle, para na sua frente e começa a encará-lo num tom de provocação. Pickle, entendendo aquela situação, ataca pelo seu instinto animal. Thor desvia com uma facilidade extrema e contra-ataca. Porém, o que Thor não sabia era a Volund de Pickle. Pickle até o momento estava fingindo ser um homem das cavernas, para que o Thor desse uma mínima brecha para o contra-ataque. Isso aconteceu. Pickle desvia do ataque do Thor e contra-ataca com um soco, porém não causa muitos danos no Thor. Ele apenas é jogado um pouco para trás, porém Thor já percebe que ele não age como Heimdall o apresentou. Isso graças à sua Volund, que assim que eles se fundiram, Pickle ganhou a racionalidade de um ser humano. Mas mesmo assim, ele continua com seu estilo mais agressivo, como na Era dos Dinossauros. Pickle parte em direção ao Thor e aplica um chute. Thor consegue bloquear com seu martelo, mas ele sentiu a pressão do impacto. Ele viu que ele não era um humano qualquer. Pickle, sem dar tempo pro Thor, já parte pra cima de novo, mas dessa vez, ele para e começa a observar. Thor assumiu uma pose de luta muito estranha. Nem mesmo na Era atual, que já tinha enfrentado Baki, Katsumi, Hetsu, uns grandes exímios em artes marciais e técnicas, ele nunca tinha visto aquilo. Nesse pequeno momento que o Pickle ficou pensativo sobre o que era aquela técnica, Thor já se levanta e joga o seu Mjolnir. Pickle se assusta, porém consegue se esquivar. Nisso ele percebe que o Thor está desarmado e já parte pro ataque novamente. Mas o que Pickle não esperava é que o Thor não jogou o martelo para acertá-lo, mas sim para voltá-lo para ele como um bumerangue. Pickle, por perceber isso tarde demais, acaba sendo atingido. A explosão chegava. As ondas de ar chegavam na arena inteira. Todos os deuses já tratavam como uma vitória, mas o Thor, ele sabia que tinha algo estranho. Era por martelo dele ter trucidado Pickle e voltado para suas mãos, quando de repente, no meio da fumaça, Thor e toda a arena fica em estado de choque. O Pickle havia parado o Mjolnir com as próprias mãos, mas ele não parou totalmente. Ele ainda estava sendo empurrado para trás, lutando contra a força do Mjolnir. Foi neste momento que o Thor sentiu algo que ele nunca tinha sentido antes, um sentimento de finalmente ter encontrado um rival. Thor, na sua vida inteira, nunca havia usado 100% do seu poder. Ele nunca havia achado alguém à altura para poder aguentar isso. E esse sentimento estava desaparecendo ao ver Pickle na sua frente. E nisso Pickle consegue parar totalmente o Mjolnir, segurando uma arma divina com suas próprias mãos. E quando ele vai arremessar com toda a sua força para cima do Thor, ele sente uma queimadura muito grande e solta instintivamente. E ele não entende nada do que aconteceu. Ao olhar mais atentamente, Pickle percebe que o martelo de Thor começa a fazer um som meio estranho, como se fosse um batimento cardíaco. O martelo de Thor estava vivo. Pickle, sem entender muito bem o que era aquilo, é respondido por Thor, que diz que seu Mjolnir não estava despertado e que aquelas luvas que ele estava usando era para proteger o martelo da própria força de Thor, e que agora com o Mjolnir despertado e o Thor sem as luvas, ele iria com tudo. Pickle fica extremamente animado e já avisa o Thor para não subestimar ele, pois ele não é o único com cartas na manga. Thor nem ligava porque o Pickle dizia, até porque para um deus nem tinha como acreditar nisso. Ele era apenas um humano. Thor fazia o mesmo movimento de antes e arremessava seu Mjolnir. Pickle novamente desvia, só que dessa vez ele não tenta parar o Mjolnir. Ele apenas desvia novamente e vai de encontro com um golpe de Thor. Apesar de sua vontade dar a racionalidade de um ser humano, o seu instinto animal ainda apitava muito, alertando ele do perigo, mas Pickle cagava e continuava. Ele ia de encontro ao golpe de Thor. Thor recuperava seu martelo, usava a força da rotação centrífuga e atacava com seu golpe chamado o Martelo de Thor. No momento em que o soco de Pickle e o Mjolnir de Thor se encontravam, gerava uma explosão enorme, até maior do que a última. Todos da arena viam muito sangue espalhado pelo chão
chão, e pela silhueta o Thor ainda estava de pé, e desta vez ele não tinha dúvidas. Pico foi totalmente esmagado, sendo assim uma vitória de Thor, abrindo o placar pros deuses. Ou melhor, era isso que Thor estava pensando. Pico surge da fumaça numa velocidade extrema, usa suas presas para atacar o Thor e corta uma parte de seu peito. Pico havia enganado um deus. Thor, não compreendendo o que havia acontecido, Pico começa a rir e explica que no momento que eles foram se colidir, Pico pulou para a borda da arena e voltou para o mesmo local, dando um intervalo de tempo pro Thor acertar o martelo do chão e ele voltar para atacar. Porém, isso lhe custado muito caro, pois o calor e a pressão emanado pelo Mjolnir afetou muito a estamina e a resistência de Pico, deixando enfraquecido. Thor reconheceu a inteligência de Pico, porém, vendo o estado que ele se encontrava, ele já havia dado aquela luta como acabada. Porém, enquanto Thor falava isso, ele e todos os deuses ficam extremamente boquiabertos, fazendo até mesmo o grande deus Thor o questionar se Pico era realmente um humano. Pico começava a aumentar de tamanho, seus braços que já eram grandes ficaram maiores ainda. Ele assumiu uma forma que nem os deuses haviam reconhecido. Aquela era a forma final de Pico. Thor se espanta com aquela cicatriz enorme em seu peito, e o Pico diz que aquilo ali é de quando ele foi mordido por um Tiranossauro Rex, o dinossauro mais forte que pisou na Terra. Thor, que estava surpreso, começa a abrir um sorriso enorme, pois ele definitivamente havia reconhecido Pico como seu rival, o maior e mais forte oponente que havia enfrentado, e que novamente ele ia usar seu golpe mais poderoso, porém com força total. Pela primeira vez, o próprio Thor e todos os deuses veriam qual é a verdadeira força do Berserker do Trovão. Pico, que tinha acabado de ganhar sua racionalidade humana, não conhecia muito de artes marciais, ele ia usar o golpe mais potente que ele viu em sua vida, mais conhecido como Jab, em que aprendeu em sua luta contra o Baki, e viu quão destruidor é quando é combinado com força e velocidade. Nisso, todos da arena, até mesmo os deuses, não saberiam o que aconteceria quando os dois se colidissem, os dois usando 100% de si, e é exatamente o que eles veriam agora. Pico arma sua posição de ataque, o Thor lança seu martelo, o Pico dispara numa velocidade altíssima. O Thor até mesmo pensou que o martelo não ia chegar a tempo, mas Pico, pelo seu orgulho, queria se colidir com um golpe 100% de um deus. Então Pico desvia do Mjolnir, Thor novamente usa a força centrífuga e os dois golpes chegavam. Um segundo antes de se colidirem, os dois tiveram o mesmo sentimento. Aquele era o golpe mais poderoso que eles usaram e iriam usar em toda a sua vida. Então aconteceu. A onda de choque foi tão grande que até alguns deuses tiveram que se segurar para não serem jogados. Todos estavam ansiosamente para ver o resultado de quem iria ficar em pé. Ninguém, nem mesmo os deuses, sabiam o resultado daquilo. Em meia fumaça, o Thor se ajoelhava, extremamente exausto. E quando o Mjolnir caía no chão e dissipava toda a fumaça, Pico estava derrotado. Assim, de fato, abrindo 1-0 para os deuses. Enquanto todos eles comemoravam por abrir o placar, Thor voltava a sua cara de tédio e desânimo, e diz que a força de Pico era um desperdício por ele ser um humano, e que ele agradecia de fundo do coração por dar a maior luta que ele já teve em toda a sua vida. Thor se retirava da arena com extrema felicidade por ter conhecido alguém como Pico e ter a grande honra de ter lutado contra ele.